Bem-vindo ao Mães do Reddit, onde histórias reais de maternidade ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de mulheres que enfrentaram os desafios mais difíceis da gravidez, do parto e da maternidade. Histórias de superação, de dor, de amor incondicional e da realidade crua de ser mãe no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, pessoal! Meu nome é Márcia. Tenho 39 anos e moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Há 8 meses, minha vida virou de cabeça para baixo, quando mulher que nunca tinha visto antes apareceu na minha porta com advogado e mandado judicial dizendo que era mãe biológica da minha filha Sofia, de 5 anos, que adotei legalmente quando era recém-nascida, através de processo que parecia completamente legítimo, mas que agora descobri foi baseado em adoção fraudulenta, orquestrada pela minha sogra, que na época trabalhava como assistente social, e que falsificou documentos, fazendo parecer que mãe biológica tinha abandonado o bebê, quando na verdade ela foi coagida a assinar papéis que não entendia, enquanto estava vulnerável no hospital após parto complicado, e nunca quis realmente dar filha para a adoção. A mãe biológica, cujo nome é Fernanda, passou 5 anos procurando a filha que foi tirada dela através de sistema corrupto, que se aproveitou de mulher jovem, pobre e vulnerável. Finalmente conseguiu provar fraude através de investigação particular, que contratou com dinheiro que juntou trabalhando 3 empregos, conseguiu reverter a adoção na justiça, e agora está em processo de recuperar guarda da Sofia, que é biologicamente filha dela, mas que emocionalmente é minha filha que criei desde recém-nascida, que me chama de mãe, que não conhece outra vida além da que tem comigo. Enfrentamos batalha judicial devastadora, onde não há vencedores, apenas perdedores, onde criança inocente no meio vai perder mãe de qualquer forma, onde sistema que deveria proteger falhou espetacularmente, permitindo que tráfico de bebês acontecesse através de canais oficiais. Essa história é sobre corrupção em sistema de adoção brasileiro, sobre como bebês de mães pobres são roubados legalmente para famílias ricas, que pagam por processos fraudulentos, sobre amor maternal que não desiste mesmo após anos de separação, sobre vínculo socioafetivo versus vínculo biológico em tribunal que precisa decidir qual importa mais, sobre culpa de ter sido cúmplice involuntária em roubo de bebê mesmo não sabendo na época, e sobre como criança de 5 anos está sendo destruída emocionalmente por decisões que adultos ao redor dela tomaram sem considerar melhor interesse real dela. Preciso voltar ao começo e contar a história completa de como Sofia chegou até mim para entender a complexidade da situação. Eu e meu ex-marido Rodrigo tentamos ter filhos naturalmente durante 5 anos sem sucesso. Fizemos todos os exames que mostraram que eu tinha problemas de fertilidade severos, que tornavam gravidez natural quase impossível. Tentamos fertilização in vitro 2 vezes que falharam e drenaram economias nossas. Chegamos em ponto de aceitação que não teríamos filhos biológicos e começamos a considerar a adoção como caminho para construir família que tanto desejávamos. Em 2018, começamos processo formal de adoção através de vara da infância. Entramos em fila nacional de adoção, fizemos curso obrigatório para pais adotivos, passamos por avaliações psicológicas e sociais, preparamos casa, esperamos ansiosamente. Fila de adoção no Brasil é notoriamente longa, especialmente para bebês recém-nascidos que a maioria dos candidatos prefere. Fomos informados que espera poderia levar anos. Nos preparamos para a longa jornada. Enquanto isso, mãe de Rodrigo, minha sogra Vera, que trabalhava como assistente social em hospital público maternidade, mencionou ocasionalmente que via casos de mães que queriam dar bebês para a adoção diretamente, ao invés de passar por sistema oficial, que a adoção direta era possível se mãe biológica consentisse, que era mais rápido que esperar em fila. No início de 2019, quando estávamos há quase 1 ano em fila de adoção, Vera nos ligou dizendo que havia oportunidade que precisávamos considerar urgentemente, que menina jovem de 19 anos havia dado à luz no hospital onde trabalhava e tinha expressado desejo de dar bebê para a adoção porque não tinha condições de criar, que bebê era menina saudável recém-nascida, que se quiséssemos poderíamos iniciar processo de adoção direta com consentimento da mãe biológica, que Vera poderia facilitar contato e documentação necessária. Rodrigo e eu ficamos emocionados com a possibilidade de ter bebê imediatamente, ao invés de esperar anos. Perguntamos se era legal e legítimo. Vera garantiu que sim, que tinha feito várias vezes antes, que conhecia o sistema perfeitamente por trabalhar dentro dele, que ia garantir que tudo fosse feito corretamente. Fomos ao hospital 2 dias após ligação de Vera, conhecemos bebê pela primeira vez através de vidro do berçário, minúscula com 2 dias de vida.
Nome temporário que o hospital tinha dado era apenas número de registro. Disseram que mãe biológica tinha autorizado visita nossa, mas que ainda estava se recuperando de cesariana complicada e não queria nos encontrar pessoalmente porque seria emocionalmente difícil demais para ela. Vera apresentou documentos que dizia serem termo de consentimento de entrega voluntária para a adoção assinado pela mãe biológica, declaração de que não queria criar bebê, autorização para início de processo de adoção, tudo parecia oficial com carimbos de hospital e assinaturas. Iniciamos processo judicial com o advogado que Vera indicou, especialista em adoções que disse conhecer todos os juízes da vara da infância, que garantiu que o processo seria rápido porque mãe biológica tinha consentido voluntariamente. Enquanto aguardávamos tramitação judicial, nos foi permitido levar bebê para casa sob guarda provisória, medida que foi autorizada rapidamente considerando que mãe biológica supostamente não queria bebê e que já estávamos habilitados na fila nacional de adoção, então éramos candidatos pré-aprovados. Levamos Sofia para casa quando tinha 1 semana de vida. Primeira noite com ela foi mágica. Finalmente éramos pais. Família que sonhamos durante anos estava se tornando realidade. Processo de adoção foi concluído em tempo recorde de 4 meses. Audiência final em junho de 2019, onde o juiz perguntou formalmente se tínhamos certeza que queríamos adotar Sofia. Respondemos emocionados que sim. Juiz decretou adoção plena. Sofia oficialmente se tornou nossa filha com nova certidão de nascimento, listando eu e Rodrigo como pais, sem menção nenhuma à mãe biológica, como se Sofia tivesse nascido de mim. Adoção fechada sem possibilidade de contato com família biológica. Comemoramos a adoção finalizada com festa grande. Família toda conheceu Sofia oficialmente. Começamos vida como família completa. Sofia cresceu durante 5 anos sendo filha amada profundamente. Era criança alegre, saudável e inteligente, que enchia a casa de risadas. Primeiros passos, primeiras palavras, primeiro dia de escola, todos os marcos foram celebrados com amor intenso de pais que esperaram tanto tempo por ela. Relacionamento com Rodrigo se deteriorou por razões não relacionadas a Sofia durante esses anos. Nos separamos quando Sofia tinha 3 anos, divórcio foi finalizado quando tinha 4, mantivemos guarda compartilhada amigável, ambos presentes na vida dela mesmo não sendo mais casal. Sofia adaptou bem a ter 2 casas alternando semanas entre mim e pai. Vera, minha ex-sogra, continuou sendo a avó presente na vida de Sofia após divórcio, via ela regularmente quando estava com Rodrigo, mandava presentes, participava de aniversários, parecia a avó normal dedicada. Nunca suspeitei que o papel dela em adoção de Sofia tinha sido nada além de ajudar família a conectar com o bebê que precisava de lar. Confiava completamente em Vera porque era profissional respeitada na área de serviço social, porque era mãe do pai de Sofia, porque não tinha razão nenhuma para desconfiar. Em outubro de 2023, quando Sofia tinha 5 anos recém-completos, bateram na porta da minha casa numa manhã de sábado. Abri e encontrei mulher jovem, que não conhecia, acompanhada de homem de terno com pasta de documentos. Mulher tinha aproximadamente 24 anos, baixa, magra, rosto marcado por sofrimento, olhos vermelhos como se tivesse chorado recentemente. Homem se identificou como advogado. Disse que precisava falar sobre assunto sério relacionado a Sofia. Pedi para entrarem sentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. Mulher se apresentou como Fernanda. Disse que era mãe biológica de Sofia, que nunca tinha consentido voluntariamente com a adoção, que tinha sido enganada por Vera enquanto estava vulnerável no hospital após parto traumático. Advogado dela apresentou documentação e evidências que tinha compilado durante meses de investigação. História que revelou foi absolutamente devastadora e mudou completamente a compreensão que tinha sobre como Sofia veio até mim. Fernanda explicou que em janeiro de 2019 ela tinha 19 anos. Estava grávida de 7 meses, sem apoio de pai do bebê que tinha desaparecido ao saber de gravidez. Vivia em situação de extrema pobreza em favela na periferia de Ribeirão Preto. Sobrevivia fazendo bicos como faxineira. Queria muito criar filha que estava esperando apesar de dificuldades. Nunca considerou dar para a adoção. Com 7 meses de gravidez começou a ter complicações. Pressão alta, inchaço severo. Foi para o hospital público onde Vera trabalhava. Médicos diagnosticaram pré-eclâmpsia grave. Disseram que precisava fazer cesárea de emergência ou arriscava a vida dela e do bebê. Fernanda deu à luz Sofia em estado de saúde precário, perdeu muito sangue durante cesárea, ficou vários dias internada se recuperando, estava sedada e confusa a maior parte do tempo por causa de medicações e trauma físico do parto. Durante esse período vulnerável, Vera se aproveitou de estado dela. Aparecia no quarto dizendo que era assistente social do hospital que estava ali para ajudar.
Começou a plantar ideias de que Fernanda não tinha condições de criar bebê sozinha, que bebê ia sofrer na pobreza, que seria egoísmo manter bebê em situação de miséria quando poderia ter vida melhor com família rica. Pressão psicológica constante sobre mulher jovem vulnerável traumatizada. Vera apresentou papéis para Fernanda assinar, dizendo que eram autorizações para bebê receber cuidados médicos, para registrar certidão de nascimento, burocracias hospitalares necessárias. Fernanda, ainda confusa e confiando que a assistente social do hospital estava ajudando, assinou documentos sem ler completamente, ou entender que estava assinando consentimento para a adoção. Quando Fernanda finalmente recebeu alta hospitalar após 4 dias, perguntou onde estava bebê para levar para casa. Enfermeiras disseram que bebê já tinha sido encaminhada para a família adotiva, porque mãe tinha consentido com a entrega voluntária. Fernanda ficou desesperada, dizendo que nunca tinha consentido, que queria a filha de volta. Mas Vera apresentou documentos assinados por Fernanda que supostamente provavam consentimento. Fernanda tentou lutar legalmente, mas sem recursos para advogado, sem entender sistema, sendo mulher pobre jovem, sem apoio familiar contra a instituição hospitalar e assistente social respeitada, não conseguiu reverter situação, foi informada que a adoção já estava em processo, que não podia mais contestar porque tinha assinado documentos, ficou devastada, mas impotente. Passou anos seguintes procurando filha desesperadamente, trabalhando múltiplos empregos para juntar dinheiro, eventualmente conseguiu contratar advogado particular que começou investigação, descobriram o esquema que Vera operava há anos. Várias outras mães pobres tinham sido coagidas similarmente a entregar bebês que eram então colocados com famílias ricas que pagavam Vera e advogado cúmplice valores significativos disfarçados como doações. Investigação revelou que eu e Rodrigo tínhamos pago R$50 mil para Vera e para advogado envolvido. Na época, achamos que era taxa legal por serviços jurídicos. Não sabíamos que era essencialmente compra de bebê roubado de mãe coagida. Fomos vítimas também de esquema fraudulento, mas beneficiamos dele ficando com bebê. Culpabilidade nossa era complexa porque não sabíamos conscientemente, mas deveríamos ter questionado mais. Deveríamos ter insistido em conhecer mãe biológica pessoalmente. Deveríamos ter desconfiado de processo que foi rápido demais e fácil demais. Advogado de Fernanda tinha mandado judicial exigindo acesso a registros completos de adoção de Sofia. Através de ordem judicial, conseguiram documentos originais que mostraram irregularidades múltiplas. Assinaturas de Fernanda em consentimento de adoção eram de momentos quando estava sob efeito de medicações fortes. Não havia registro de aconselhamento psicológico que é obrigatório por lei antes de mãe consentir com a adoção. Não havia período de reflexão mínimo que lei exige. Várias violações de protocolo que indicavam fraude. Com essas evidências, Fernanda entrou com ação de anulação de adoção e pedido de restituição de guarda. Juiz analisou o caso e determinou audiências para investigar alegações. Meses seguintes foram um inferno de incerteza e terror. Sofia continuava morando comigo e com Rodrigo em regime de guarda compartilhada, enquanto o processo corria. Mas sabia que a qualquer momento podia perder ela. Audiências na vara da infância eram devastadoras. Fernanda chorava contando a história dela. Apresentava evidências de fraude, mostrava apartamento modesto mais adequado que tinha alugado, trabalho estável que conseguiu como recepcionista, rede de apoio de amigas e igreja que frequentava, tudo para provar que tinha condições de criar Sofia. Defesa nossa argumentava que Sofia tinha 5 anos, não conhecia outra mãe além de mim, que arrancar ela de único lar que conhecia causaria trauma irreversível. Que mesmo que a adoção inicial foi fraudulenta, mantê-la comigo era no melhor interesse dela, porque remover criança de lar estabelecido por 5 anos seria crueldade. Que vínculo socioafetivo que construímos tinha valor igual ou maior que vínculo biológico que Fernanda tinha. Psicólogos forenses avaliaram Sofia. Relatórios mostraram que ela tinha apego profundo a mim e a Rodrigo, que me via como mãe única, que não tinha conceito de ter outra mãe biológica, que transição abrupta para Fernanda causaria confusão e trauma severo. Mas juiz teve que balancear interesse de Sofia com injustiça cometida contra Fernanda, mãe que teve bebê roubado através de fraude. Tinha direitos também? Não era caso simples de decidir onde criança estaria melhor agora. Era caso de corrigir crime cometido 5 anos antes mesmo que correção causasse dor agora. Juiz ordenou período de transição gradual, onde Fernanda começaria a ter visitas supervisionadas com Sofia, progressivamente aumentando o tempo juntas, preparando Sofia para a eventual transferência de guarda de volta para a mãe biológica. Primeiras visitas entre Sofia e Fernanda foram devastadoras de assistir. Sofia resistia, dizendo que não conhecia aquela mulher, que queria ficar com mamãe. Fernanda chorava vendo filha que não via desde recém-nascida agora com 5 anos não reconhecendo ela. Tentava brincar e conectar, mas Sofia fechada e assustada,
Sessões supervisionadas por psicóloga que tentava facilitar, mas conexão não acontecia naturalmente porque foram separadas por anos críticos de vínculo. Sentença final veio há 3 meses. Juiz determinou que fraude foi provada sem dúvida, que a adoção foi ilegal desde o início, que foi anulada retroativamente, que Sofia legalmente nunca foi minha filha, porque consentimento original de Fernanda foi obtido ilegalmente, que guarda seria restaurada para Fernanda com transição supervisionada durante 6 meses, que após 6 meses, Sofia moraria permanentemente com Fernanda, que eu e Rodrigo teríamos direito de visitação como pais socioafetivos. Mas não, teríamos mais guarda, essencialmente perdendo Sofia, mas mantendo algum contato porque o juiz reconheceu que cortar completamente seria cruel para Sofia, que nos via como pais. Transição está acontecendo agora. Sofia passa progressivamente mais tempo com Fernanda. Fins de semana completos agora. Ao invés de apenas horas, Sofia está confusa e resistente. Pergunta quando vai poder ficar só comigo de novo. Não entende por que tem que ficar com Fernanda que chama de tia porque não consegue processar conceito de mãe biológica versus mãe que criou ela. Chora quando a deixo com Fernanda. Quebra meu coração toda vez. Mas ordem judicial é clara que tenho que cumprir ou vou. Perder até visitação. Fernanda está tentando arduamente conectar com Sofia. Compra presentes, planeja atividades divertidas, explica suavemente que é mãe real de Sofia, que sempre amou ela, que foi separada dela por pessoas más. Sofia está gradualmente aceitando mais. Recentemente começou a chamar Fernanda de mãe fé ao invés de tia. Pequeno progresso que é vitória para Fernanda, mas punhalada no meu coração, porque sinto Sofia sendo arrancada de mim pouco a pouco. Vera foi denunciada para a polícia e para Conselho Profissional de Serviço Social. Está sendo investigada criminalmente por tráfico de pessoas, falsidade ideológica, múltiplos crimes relacionados a esquema de adoções fraudulentas que operou por anos, identificaram pelo menos 8 outras famílias que passaram por processos similares, algumas mães biológicas nem foram localizadas ainda, dimensão completa do esquema ainda sendo revelada. Vera pode pegar até 15 anos de prisão se condenada. Perdeu o emprego, está aguardando julgamento em liberdade condicional. Rodrigo cortou contato com própria mãe após descobrir o que ela fez. Casamento dele com a atual esposa também foi afetado por escândalo. Rodrigo está tão destruído quanto eu pela perda iminente de Sofia. Tentamos processar Vera civilmente por danos morais, mas advogados dizem que recuperar dinheiro que pagamos a ela é improvável porque já gastou tudo. Vingança financeira não traz Sofia de volta de qualquer forma. O que queremos é manter filha que amamos. Mas sistema decidiu que crime contra Fernanda precisa ser corrigido, mesmo que corrigi-lo cause dor nova para Sofia e para nós. Vejo situação de múltiplos ângulos, e não há resolução que satisfaz todos. Sofia é vítima inocente que está perdendo mãe, que conheceu vida inteira, mesmo que tecnicamente aquela mãe adotou ela ilegalmente. Fernanda é vítima que teve bebê roubado e merece recuperar filha, mesmo que filha não se lembre dela, e veja outra pessoa como mãe. Eu sou vítima que foi enganada, mas também beneficiária involuntária de crime, porque fiquei com bebê roubado. Não há vencedores, apenas diferentes níveis de perda. Juiz tentou balancear impossível. Decidiu que justiça para Fernanda era mais importante que manter status quo para Sofia, que direito de Fernanda como mãe biológica que teve bebê roubado superava meu direito como mãe socioafetiva que criou ela por 5 anos em boa fé, que Sofia eventualmente ia se adaptar e criar vínculo com Fernanda mesmo que fosse doloroso inicialmente, que verdade e justiça importavam mais que conforto temporário, decisão que entendo legalmente, mas que me destrói emocionalmente. Em 3 meses, Sofia vai morar permanentemente com Fernanda. Vou visitar ela 2 vezes por semana em horários agendados. Fins de semana alternados quando Sofia for mais velha e se estiver adaptada. Vou passar de mãe em tempo integral para visitante na vida da criança que considerei minha filha por 5 anos. Vou ver outra mulher criando ela, fazendo escolhas sobre educação, saúde, disciplina, tudo que pais fazem. Vou ser diminuída para papel secundário de tia afetiva essencialmente. Dor é indescritível. Luto é complicado porque Sofia está viva, mas está sendo tirada de mim. É como morte em câmera lenta. Cada dia de transição tira mais dela de mim e entrega para Fernanda. Vejo o vínculo delas crescendo enquanto o meu diminui. Sofia começando a correr para Fernanda quando se machuca ao invés de correr para mim. Pequenas mudanças que são transferência de maternidade acontecendo diante dos meus olhos, sem poder parar. Parte de mim entende que Fernanda merece ter filha que foi roubada, mãe que trabalhou 3 empregos para juntar dinheiro para contratar advogado, que nunca desistiu durante 5 anos, que ama Sofia profundamente mesmo nunca tendo criado ela. Mas outra parte de mim grita que Sofia é minha filha,
que criei ela desde recém-nascida, que amor não vem apenas de genética, mas de cuidado diário durante anos, que destruir vínculo nosso para corrigir erro do passado está criando novo erro no presente. Sofia vai crescer, sabendo que foi adotada ilegalmente, que mãe que criou ela participou involuntariamente de crime contra a mãe biológica, vai processar tudo isso conforme fica mais velha. Vai ter questões de identidade complexas sobre quem é mãe real dela. Pode ficar ressentida com todos os envolvidos. Ou pode eventualmente entender que foi vítima de adultos ao redor. Terapeuta que trabalha com ela diz que apoio psicológico durante a vida toda vai ser necessário, que trauma de separação não vai. Desaparecer apenas vai ser gerenciado. Para outras famílias adotivas, história serve como alerta sobre a importância de verificar completamente legitimidade de processos de adoção, desconfiar quando é rápido demais ou fácil demais, insistir em conhecer mãe biológica pessoalmente e garantir que consentimento é verdadeiramente voluntário e informado. Questionar taxas que parecem excessivas, porque podem indicar pagamento ilegal, trabalhar apenas através de canais oficiais auditados, adoção direta facilitada por intermediários mesmo, quando parecem confiáveis como era caso de Vera, pode esconder esquemas criminosos. Sistema oficial de adoção, embora lento, existe para proteger todas as partes, especialmente mães biológicas vulneráveis que sistema fraudulento explora. Sofia está na escola agora. Vai dormir na casa de Fernanda esse fim de semana. Mais um passo na transição que vai culminar em perda permanente dela em 3 meses. Continuo funcionando dia após dia, cuidando dela enquanto posso, memorizando cada detalhe dela, cada expressão, cada risada, preparando para o futuro onde ela não será mais minha em nenhum sentido legal, onde vou apenas ser mulher que criou ela por 5 anos. Parte importante da história dela, mas não protagonista. Papel que será de Fernanda indo para frente. E tento fazer paz com isso mesmo que paz pareça impossível quando o pedaço do coração está sendo arrancado, sabendo data exata quando vai acontecer e não podendo fazer nada para impedir.